Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abra Isaías, capítulo é o 28. No livro de Isaías, capítulo é o 28. Abre aí no capítulo 28. Ou melhor, capítulo 28. Isso. Deixa aberto no verso 20. Nós vamos falar que há uma inquietação numa vida sem Deus. Amém, gente? Espero que você entenda a mensagem de hoje. Há uma inquietação quando uma vida caminha sem Deus. Há uma inquietação na alma. Por mais que a pessoa tenha tudo, mas há um buraco, um vazio. E esse buraco só é preenchido pela presença de Deus. É o lugar dele, ninguém toma. Amém? É por isso que o ser humano sente esse vazio, ele nunca é completo, ele nunca terá uma plenitude ocupando o lugar de Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Sem Deus nós não somos nada. Diga graças a Deus. E a gente vai entender que a inquietação, na verdade, é um estado de agitação, nervosismo ou ansiedade, caracterizado pela dificuldade em permanecer calmo ou relaxado. A inquietação é um desconforto interno. Amém? Nada externo acaba com essa inquietação. Então, é só a presença de Deus que aquieta essa inquietação. Diga glórias a Deus. A gente vai entender aqui em Isaías 28, no verso 20, você pode observar. Se você ler todo o texto, você vai entender a seguinte forma: o povo de Deus, ele estava nesse período andando sem Deus, resolveram caminhar a sua vida sem Deus. Quantos aí resolveram fazer isso? Não é verdade? E a gente vai ler, vamos para o texto, a gente vai ler o que o texto diz. E Deus fala através de Isaías, dizendo assim, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém? O contexto aqui está dizendo no texto que o povo de Deus, eles se afastaram de Deus, eles desprezaram as instruções de Deus e resolveram viver por conta própria e viver uma verdadeira inquietação. Amém? Aí vem Deus, fala através do profeta, fazendo essa analogia, e o profeta diz, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém? O que o profeta está querendo dizer aqui? Que a gente faz uma analogia do que dormir numa cama curta é desconfortável, não é verdade? É um desconforto, sim ou não? Você vai dormir numa cama curta, seu pé fica do lado de fora, sua canela fica do lado de fora, não é verdade? Se cobrir com um cobertor estreito, você puxa, tapa a cabeça, o pé fica do lado de fora, você tapa o pé, a cabeça fica do lado de fora. Então o profeta está fazendo essa analogia, dizendo o que é viver sem Deus, é viver um desconforto interno. É aquela hora que você quer dormir e não consegue dormir, porque a cama, na verdade, ela está curta. Ainda mais eu que sou grande, então imagina eu dormir numa cama curta. Os pés, a canela vai ficar do lado de fora, não é verdade? E vai ser desconfortável dormir numa cama dessa. O que o profeta está querendo dizer? Que é desconfortável viver sem Deus. A cama curta significa isso. Amém? A cama curta significa pessoas querendo viver a vida sem Deus. Vai viver
você quer dormir e não consegue. Aí você puxa o cobertor estreito, aí você tapa a cabeça e o pé fica lá de fora. Aí você vai tapar os pés, a cabeça fica lá de fora. Quer dizer, nunca é completo, há um desconforto para dormir, há uma inquietação interna, faz com que a pessoa não consegue dormir. Por quê? Porque a cama está curta. Por quê? O cobertor está estreito. Diga graças a Deus. Amém? Então essa analogia ele faz porque o povo resolveu caminhar sem Deus. E caminhar sem Deus é o mesmo que dormir numa cama curta. É desconfortável. É a mesma coisa de ter um cobertor estreito, um frio danado, você querendo se cobrir, cadê o restante do cobertor? Então vai ter uma vida desconfortável, vai ter uma vida de inquietações, porque a inquietação é na alma, e sem Deus a nossa alma fica inquieta. Ela já é inquieta, não é verdade? A gente já tem uma alma tagarela. A gente já tem uma mente que pensa 50 horas por dia. Você pode dizer assim. É uma verdade. A gente não se aquieta, viu? O que a gente mais faz na vida é pensar. É uma verdade. A gente nem para quando está dormindo. Amém, gente? Então é desconfortável dormir numa cama estreita. Diga curta, diga graças a Deus. O cobertor estreito e uma cama curta, você não vai ter uma noite de sono tranquila. Alguém já dormiu numa cama curta? Alguém já dormiu com um cobertor estreito? Amém? Você puxa de um lado, do outro lado fica descoberto. Então, foi o meio que Deus falou através do profeta para que eles entendessem que a busca deles de querer buscar as coisas sozinhos vai ter um desconforto. É desconfortável a gente viver sem Deus. A gente sente uma esquisitice que não sabe explicar. A gente está tudo bem, mas a gente sente um vazio na alma. A dispensa está cheia, graças a Deus. Os filhos estão tudo bem, graças a Deus. Mas você não consegue explicar o porquê que a tua alma está inquieta. O porquê que você está assim. É desconfortável ter uma vida sem Deus. Diga graças a Deus. E eu enumerei aqui 3 camas no mundo que faz a gente ter um desconforto na vida. São 3. Eu vou dizer quais são as 3 camas do mundo que faz a gente ter um desconforto se a gente não tiver uma cama com a medida certa, um cobertor certo. A gente vai viver uma noite de inquietação, uma noite sem dormir, mal dormida. Uma noite mal dormida é terrível no outro dia, né? A gente acorda mal, a gente acorda de mau humor, nada fica legal. Você tenta de tudo e não resolve nada. Amém? Então, a primeira cama que o mundo nos oferece para a gente dormir, eu sei que todo mundo gosta dessa cama, é a cama da vida financeira. Diga glória a Deus. Amém? Tem gente que por causa da vida financeira, ela não dorme. Amém? A pressão sobe, a ansiedade vem, o medo vem. Amém? Ela está inquieta, ela está dormindo numa cama curta, ela está dormindo num lençol estreito, ela tenta tapar uma coisa, ela tenta apagar outra, ela tenta fazer uma coisa aqui e acolá, e vai vivendo, e no final, sabe o que vai acontecer? O que acontece com muitos: ajuntou tesouro, deixou para o outro. Amém? Aí sabe o que acontece? A pessoa, ela ganha dinheiro, perde a saúde, depois ela vai tentar gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Já foi, já era. Então essa cama, ela é perigosa. Amém? Não que a gente não tenha que ter uma vida financeira, é claro, tem que ser. Amém? Você vai crescendo, você vai se ocupando, você vai vencendo, você vai conquistando, mas chega uma hora que não é suficiente. Amém? Se o sujeito ganha 5 mil, ele vai querer ganhar 10. E se ele ganhar 10, ele vai querer ganhar 20. Aqui não há plenitude de vida, gente. Amém? Nesse corpo não há uma plenitude, há uma inquietação. E quanto mais você vê, quanto mais a pessoa tem, mais ela quer.
Diga glória a Deus. É a cama que o mundo oferece. É a vida financeira. Diga glória a Deus. Quem é que não quer dinheiro? Quem quer dinheiro aí? Amém? Todo mundo, é direito, né? A gente buscar. A Bíblia diz que tinha gente riquíssima aqui, mas andava com Deus. O problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro fazer você se afastar de Deus. Eu não sei qual motivo, qual fez com que Israel se afastasse de Deus. A gente tem que ler todo o texto. Eu só estou lendo o contexto. Mas o texto, com certeza, pode ler em casa. Eles resolveram caminhar sem as orientações de Deus. Eles resolveram caminhar por conta própria. Às vezes tem gente dentro da igreja que caminha por conta própria. Ela não ora a Deus para saber se aquilo é da vontade de Deus. Ela não espera o sinal de Deus. Amém? E depois dá no que dá. Mas o texto é bem claro. A cama curta é a boa de dormir. O cobertor estreito não dá para ter uma noite de sono tranquilo. Ainda mais o frio que está fazendo, né? Diga graças a Deus. Viver sem Deus é viver sem inquietação. Observa pessoas que não vivem Deus. Olha a inquietação que essa pessoa tem na alma. Qualquer motivo explode. Qualquer motivo não suporta. É ou não é? E Jesus disse que todas as aflições nós vamos suportar. Nós temos que ter bom ânimo. Ele não dá nada que a gente não possa suportar. Fala para esse irmão, você pode suportar. Você pode. Nunca digo que você não pode. Você pode. Amém? Às vezes a aprovação vem para a gente ver que a gente pode. Às vezes a aprovação vem para a gente vencer barreira, ultrapassar limites. Porque nós somos limitados. Precisamos de Deus. Diga eu recebo essa palavra. Aí vamos supor, você ganhou muito dinheiro. Diga eu recebo. Aí agora você vai deitar numa outra cama que o mundo vai te oferecer. E o mundo vai te oferecer uma outra cama para você buscar mais dinheiro ainda. É a cama do poder. Amém? Porque quem tem dinheiro agora já não quer mais dinheiro, quer o poder. Só que para sustentar o poder eu tenho que ter o dinheiro. Amém, gente? Porque ninguém tem poder nessa vida que não tem dinheiro. É ou não é verdade? Então, a cama do poder faz com que você possa levar uma vida perigosa. Amém? Essa cama faz a pessoa ficar soberbo. Essa cama faz a pessoa pisar nos outros. A pessoa é como se ela estivesse numa cama curta. É como se ela tivesse um cobertor estreito. A inquietação, a falta de Deus vai fazer com que ela tenha tudo, mas vai perder a salvação da sua alma. Mas vai perder a paz da sua alma. E nada, gente, nada nesse mundo, nada vale mais do que a paz na nossa alma. Só quem tem sabe o quanto é importante a gente ter a paz. É claro que a gente quer dinheiro, é claro que a gente quer poder, é claro que todo mundo quer, mas fica um alerta que viver sem Deus, ter dinheiro, ter poder sem Deus, é deitar numa cama curta, com lençol estreito, com cobertor estreito. Vai ter noite de inquietação, vai viver sem paz. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém? E você vai ver que o mundo vai te oferecendo essas coisas. E essas coisas, infelizmente, afastam muita gente de Deus. Amém? É a situação financeira e é o poder que a pessoa acaba adquirindo com a situação financeira melhor. Ela começa a desprezar, ela começa a humilhar o outro. Amém? Ela começa a mudar o seu comportamento. Ela começa a viver uma vida de soberbo, de arrogante. E a Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Todo soberbo, cedo ou mais tarde, ele vai cair. Porque é a palavra de Deus que diz isso. E quando cai, fica numa humildade. Amém, gente? O que Deus derrubou Nabucodonosor? Porque ele achou que ele estava sendo mais do que Deus, pelo poder que ele tinha. Ele mandava em tudo. O dinheiro ele nos dá esse poder. Amém? O problema é que faz com que esse poder nos afaste de Deus. Porque a gente acaba se achando autossuficiente. Será que não foi isso que o povo de Israel passou?
Será que não foi isso que eles resolveram se afastar de Deus? Resolveram não receber mais a instrução do profeta? Caminhou sozinho? Aí Deus fez essa alegoria, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Amém? Que coisa ruim deve ser dormir numa cama curta. Além da cama ser curta, os pés ficam lá de fora, a canela lá de fora. Imagina, aí você vai se cobrir, não consegue cobrir todo. Embora tem gente que tem mania de cobrir só o pé, né? Tem gente que tem mania de cobrir a cabeça com tudo. Não sei, cada um tem uma mania. Então vai haver o quê? Uma noite de desconforto. É essa analogia que ele está dizendo. Vocês vão andar sem Deus? É a mesma coisa que você dormir numa cama curta, os pés lá de fora, um cobertor estreito que não dá para cobrir tudo. É assim que é uma vida de uma pessoa que vive sem Deus. É uma cama curta. Vai ficar algo lá de fora. Amém? O lençol, o cobertor é estreito. Ou a cabeça ou os pés vai ficar lá de fora. Não dá para cobrir tudo. Amém, gente? Diga eu recebo essa palavra. A terceira e última cama que eu enumerei aqui, você vê que está tudo enumerado certinho, viu? O poder do dinheiro, né? É o dinheiro, é o poder. Bom, se agora eu tenho dinheiro, se agora eu tenho poder, agora é a vez da cama do prazer. Amém, gente? Aí vem o quê? Prazer. Eu quero desfrutar agora. Amém? Eu quero soltar franga. Eu quero viver a vida. Negócio de igreja não dá para mim não. Agora eu vou curtir. Agora eu vou para a praia. Agora eu vou fazer tudo. Cama curta, cobertor estreito. Amém? Porque o prazer do mundo é tão passageiro que passa na hora. Amém? Você bebe, fica alegre, né? Tem uns que ficam palhaços, né? Tem uns que bebem, fica machão. Tem uns que bebem, cada um tem uma reação. Mas, gente, quando passa o efeito da bebida, o que vem? Cama curta, cobertor estreito. Há um desconforto na alma. Há um desconforto dentro do sujeito que na noite anterior estava alegre, cantando, brincando. No dia seguinte, ele está numa cama curta. Ele está com cobertor estreito. Ele está inquieto. Ele não está bem. Porque essas camas do mundo, do prazer, é momentâneo, é só aquele momento. É só enquanto o som está ligado. Quando desliga o som, vai dormir, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia, a falta de Deus, a inquietação. É assim ou não é? Só quem tem alma sabe que é isso. Só quem já viveu isso sabe que é isso. Eu tenho certeza que todo mundo já viveu por meio do seu prazer próprio. É ou não é verdade? É uma cama perigosíssima. É uma cama que o mundo nos oferece. Mas essa cama aqui não tapa o buraco que a gente deixou de não andar mais com Deus. É um vazio que nada tapa, gente. É um vazio que não é preenchido com nada. Com nada. É por isso que o mundo está do jeito que está, mesmo dentro da igreja, mas não está buscando o Deus da Bíblia, está buscando o Deus do pastor tal, o Deus do bispo tal, mas não é o Deus da Bíblia, não é os ensinamentos da Bíblia. O que nós estamos lendo aqui é ensinamento bíblico, é escritura sagrada, é o que o profeta, é que Deus falou através do profeta por boca de Deus. Vocês vão viver sem mim? Vocês vão viver uma vida mais ou menos assim, cama curta, cobertor estreito. Eu quero ver você dormir bem. Amém? Faz um teste. Dorme na cama de uma criança lá, né? Cama pequena, né? Pega a cama lá do seu neto, quem seja que for, e vai e tenta dormir. Pega o cobertor dele também, né? Estreito. Vê se você vai ter uma noite de sono tranquilo. Você vai ver quieto, você não vai conseguir dormir. Tem gente que só dorme se cobrindo, não é verdade? Tem gente que só dorme cobrindo os pés, o outro tem a cabeça. Os pés não tem problema, cada um tem uma mania. Então a analogia que ele faz, que uma pessoa caminhando sem Deus é cama curta, é cobertor estreito. Diga graças a Deus. Amém?
Então, essas 3 camas é a cama que o mundo nos oferece. E quanto mais a gente busca essas coisas, e essas coisas vêm, faz com que a gente se afaste dele. Talvez seja isso que Jesus falou, que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Amém? Porque o rico tem tanta preocupação com a vida financeira, com o poder, com o prazer, que ele não tem tempo para Deus. Amém? Ele não precisa muito não, hein? Tem crente que ganha um pouquinho a mais, acabou. Ele vai deixando as coisas de Deus para lá. E quando vê, ele está longe. Não quer mais saber de Deus. Infelizmente, a gente vê isso com gente com pouca coisa. Imagina o sujeito ganhando mais. Imagina enriquecendo. Ele vai querer mais saber de Deus. Quantas pessoas depois da pandemia não quiseram saber de Deus? Quantas? Não é só aqui não, gente. É em todas as igrejas. Amém? A membresia das igrejas caíram bastante. Teve igrejas que fechou e nunca mais voltou. Amém? O perigo de se afastar muito de Deus e ficar longe de Deus é isso. Que a gente vai criando inquietação e vai se envolvendo só com as coisas do mundo e vai esquecendo que a gente tem uma alma. E vai esquecendo que essa alma tem necessidade de Deus. É isso que vem a nossa esquisitice. Amém? Nós não temos uma esquisitice? Quem pensa quando tem uma esquisitice? É derivado da alma. Não se explica, não adianta tentar explicar. Amém? O comportamento é assim. Tem dia que a gente acorda bem. Não é? Tem dia que a gente acorda mal. Aí te pergunto, por quê? Não sei. Amém? Você sabe, é a tua alma. Mas pastor, mas eu estou na igreja, eu busco a Deus, mas... Amém? Mas por que tem esse vazio na alma? A gente tem. Por isso que a gente precisa buscar mais e mais. É uma busca incessante, é como eu sempre digo, a gente vai ser sempre escravo de uma esperança. Não somos escravos de homem não, viu? Deus nos libertou, nos deu conhecimento para a gente não viver debaixo de jugo do homem, pensando que está buscando Deus e está agradando ao homem. Nós temos que agradar a Deus. Amém? O manual da nossa vida é esse aqui, ó. É a palavra de Deus, esse é o manual. Amém? Você vê que todo aparelho tem um manual. E o nosso manual é a Bíblia. Porque se quebrar alguma coisa, a Bíblia tem como consertar. Amém? Se o casamento quebrar, aqui tem uma palavra que vai consertar ele. Se a vida financeira estiver quebrada, aqui também tem uma palavra que vai consertar a vida quebrada. Esse é o manual da nossa vida. Esse é o manual desse aparelho nosso aqui, ó. Que vem aqui e se apega nas coisas do mundo. Aí só quer saber do dinheiro, do poder, só quer saber de prazer. Não que isso seja totalmente errado, mas o problema é que essas coisas te afastam de Deus. Aí ele diz que é a mesma coisa que dormir numa cama curta, num cobertor estreito. Vai te deixar desconfortável. Gente, vamos falar a verdade? Viver sem Deus é um desconforto na vida. Amém? A gente pode viver sem tudo na vida, mas sem Deus não dá. A gente vai ter que se adaptar a algumas coisas que a gente não quer, mas a gente vai ter que se adaptar a viver sem uma pessoa que vai morrer. A gente vai ter que se adaptando à vida, mas sem Deus não dá, viu gente? Porque o fardo vai ficar pesado, vai ficar difícil. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Então solte suas mãos e dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus. A gente vai fazer uma oração antes da gente